Pessoal, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho agora sobre preparos gravitários para resina composta. Nós vamos conhecer um pouco das técnicas para fazermos esses preparos em dentes anteriores. Nós vamos começar falando dos dentes anteriores para a classe 3. E nós vamos mostrar aqui os tipos de preparos que tem para essas restaurações. Preparos classe 3. As resinas compostas, elas estão para qualquer superfície, tá? A gente vai aprender para classe 1, para classe 5, para classe 4, casos de fraturas, mas agora nessa aula em específico, a gente vai falar apenas da classe 3. Classe 3, só para revisar, acho que vocês não têm dúvidas, é aquela cavidade em que o preparo fica em dentes anteriores, mas que não envolveu o ângulo incisal. Ela está confinada nas paredes proximais. O ângulo incisal foi preservado, não foi atingido com a cárie. Então, são essas cavidades que chamamos de classe 3. Elas estão nas superfícies proximais dos dentes anteriores. Nós temos alguns tipos, alguns acessos para chegar até essa cárie e removê-la. Temos acessos que nós vamos fazer estritamente proximal. Temos acessos que faremos pela vestibular e acessos que conseguiremos fazer pela palatina, preservando a vestibular. O que vai comandar esse acesso, a minha opção de escolha? A característica da cárie. Vocês vão ver aqui. Se eu puder manter o mínimo possível de extensão pela vestibular, é o meu ideal. Por quê? Porque a face vestibular é a face visível, a face estética. Onde tem, se tiver esmalte que não foi atingido pela cárie, eu devo preservar, porque ele vai ficar uma estética mais bonita, né, do meu cliente. O acesso estritamente proximal é esse aqui, ó. Quando eu consigo remover essa cárie sem atingir nem a vestibular desse dente e nem a palatina dele. Eu fui lá e fiz como se fosse mesmo um triângulozinho. Isso aqui é para ficar didático para vocês, porque na hora de remover a cárie, gente, a gente vai remover ela do tamanho e do formato que estava a cárie no dente. Nós temos que lembrar que agora, a partir de agora, nós estamos falando de resina. Resina, vocês vão aprender comigo que ela é um material adesivo. Ela não necessita, como amálgama, de ter preparos com retenções para segurá-la. Ela tem adesividade. Então, os meus preparos para resina, eles são os mais conservadores possíveis. Eu vou me reter ao formato e tamanho da cárie. Se a cárie era rasa, eu não preciso preocupar de fazer retenções adicionais, eu não preciso preocupar em aumentar a profundidade para segurar esse material, porque ele é adesivo, então eu preservo bem. Quando que eu consigo fazer um acesso estritamente proximal? São algumas particularidades, alguns casos específicos, mais raros de acontecer, mas a gente tem que citar porque às vezes acontece. Às vezes a pessoa tem a ausência do dente vizinho, e a cárie está ali na proximal, eu consigo ir diretamente remover ali naquele local. A pessoa tem um dente girovertido, que eu já visualizo aquela cárie ali. Então, eu não preciso romper vestibular e nem palatina para chegar. Ou eu removi uma cárie muito grande no dente do lado. E aí, através do acesso dessa cavidade que está no dente vizinho, eu consegui chegar lá para remover essa cárie menor. Ou quando às vezes eu consigo fazer uma separação mecânica, que na classe 2 vocês viram isso. Eu ensinei para vocês que é aquela borrachinha que vocês colocam, deixa o paciente de um dia para o outro com ela e ela consegue afastar o suficiente para me dar condições de ter acesso direto ali naquela cavidade proximal, sem romper nem vestibular e nem palatina. E isso é o que eu falei para vocês ali antes, ó. Para fazer resina, eu vou seguir o formato da face, restringindo-se a remoção do tecido cariado. Eu não vou fazer extensão nenhuma para retenção. Removi o meu tecido cariado, tá
feito o meu preparo para resina, tá bom? Então aqui, ó, são alguns casos só para dar exemplo. A pessoa estava com o dente do lado com a coroa fraturada, ou estava extraído. Eu tenho uma cárie aqui na proximal, eu vou diretamente. Um dente girovertido. Eu fiz uma classe 4, a pessoa chegou com uma fratura de classe 4 e eu vejo que tem uma cárie aqui na proximal. Eu vou pelo acesso desse dente do lado e removo. Ou eu fiz uma separação mecânica com borrachinha e consegui ter acesso ali. Olha, quando eu faço esse tipo de separação, quando o meu paciente chega para eu restaurar, eu coloco uma cunha para eu manter essa separação enquanto eu estou trabalhando, para que não ocorra de eu perder esse espaço enquanto eu estou executando o meu preparo. Então é importante no momento que ele chega, eu coloco uma cunha, eu removo, porque eu tenho que remover essa borracha atrapalha o meu acesso aqui na minha cárie. Ela tá aqui, ó. Então eu coloco uma cunha, eu removo e coloco uma cunha para poder manter esse afastamento e eu trabalhar com tranquilidade, tá bom? Nós vamos trabalhar para fazer esses preparos com as brocas diamantadas esféricas 1011 e 1014. Nós temos também as opções da broca 330 ou a 33,5. Como que são as características das minhas paredes? As paredes circundantes, elas devem ficar paralelas entre si e a axial paralela ao longo eixo do dente. Essas cavidades, gente, estritamente proximal, estão na proximal classe 3, geralmente eu tenho que orientar o meu paciente quanto ao uso de fio dental, tá bom? Às vezes são pacientes que não têm o hábito de usar fio dental. Então, eu devo dar a ele essa instrução, não me esquecer de dar essa instrução. Então, como que eu removo o tecido cariado? Reforçando essas brocas aqui, 1011, 1014, elas são o quê? São brocas esféricas, que eu fiz o acesso para chegar na minha cárie. Eu rompi aquele esmalte em volta para eu chegar na cárie lá dentro. Mas na hora de remover o tecido cariado mesmo, eu vou trocar essa broca para uma broca esférica de baixa rotação, com tamanho compatível com o da cavidade. Então, se a cavidade era pequenininha, eu vou pegar uma broca esférica pequena, porque eu quero preservar o máximo possível de tecido sadio que está em volta. Se era uma cavidade maior, aí sim eu vou pegar uma broca esférica maior. Agora, cárie sempre é removida com baixa rotação ou com escavador duplo de dentina. Depois eu faço o acabamento das paredes com os meus cortantes manuais, que são os que vocês já conhecem, que fizeram preparo para amálgama. Uma coisa que eu tenho que lembrar, gente, quando eu tiver o dente vizinho, eu tenho que proteger esse dente. Eu tenho que colocar uma matriz aqui para que a minha broca não danifique, não esbarre no dente vizinho de forma desnecessária, tá? Acesso vestibular é o acesso menos desejado, é o que eu menos quero. Eu só vou fazer ele quando a cárie envolveu mesmo a vestibular e aí não tem jeito. Eu tenho que remover esse tecido contaminado, cariado que está ali. Mas ele é o menos desejado porque ele compromete a estética. Se eu tiver a opção de vir ou estritamente proximal ou pela palatina, é a minha melhor opção. Tá joia? Então, ó, esse aqui é um acesso estritamente não, desculpa, esse aqui é um acesso classe 3 através da vestibular. A resistência da restauração, ela sempre vai vir por causa do sistema adesivo do ataque ácido, não tem que preocupar em fazer retenções adicionais, tá bom? Parede axial, ela vai sempre estar paralela ao longo eixo do dente e as circundantes, ela vai acompanhar a inclinação da face correspondente ao que eu estou fazendo. E sempre eu vou usar um recortador de margem para remover esmalte sem suporte dentinário. Geralmente eu uso as brocas 1031, 33,5 para fazer o acesso e depois eu uso as brocas de baixa rotação para remover o meu tecido cariado.
Olha aqui. Com brocas esféricas, ó, bem pequenininhas. Isso aqui era uma broquinha de 1/4. Termino com cortantes para fazer o acabamento. Uma coisa importante que a gente tem que falar aqui para vocês. Ao confeccionar um preparo com acesso vestibular, eu preciso fazer um bisel, um biselamento, que eu chamo de bisel, no ângulo cavo superficial. Para que ele me ajude a ter um vedamento marginal melhor da minha restauração e ele ajuda a disfarçar, dissimular o limite entre restauração e dente. Ele me dá uma estética mais favorável. Então, toda vez que eu terminar de fazer o meu preparo, que eu removi toda a minha cárie lá dentro, eu vou vir com uma broca aqui em volta do meu ângulo cavo superficial, na minha borda, e vou fazer o que eu chamo de bisel. É um leve desgaste. Professora, mas não tem cárie mais aqui. E você me falou que resina não precisa de nenhum desgaste a mais porque ela tem adesividade. Isso não tá certo, não precisa. Mas o bisel, ele me dá um vedamento melhor aqui, ó, nesse local que eu chamo que é o ponto fraco da minha restauração. Se aqui a minha resina não ficar bem vedada, eu vou ter recidiva de cárie, vou ter infiltração. Então eu faço esse bisel para que eu possa espalhar bem a minha resina sobre o meu dente, ela fique bem aderida, bem vedada aqui, para não dar um degrau, não dar um gap, não dar uma falha entre dente e restauração. E também eu consigo mascarar melhor essa linha de união dente e restauração. As pessoas vão olhar para o meu paciente quando ele conversar, quando ele sorrir, não vão enxergar, ó, ali tem um dente, uma restauração, tem um trem diferente ali. Não, eu consigo mascarar, eu consigo fazer com que essa linha de união não fique tão visível. Elas são feitas com pontas diamantadas e pontas geralmente de granulação fina, tá bom? Extra fina, para desgastar o mínimo possível. Então aqui, ó, tá mostrando você usando uma broca, olha só, ela é dourada, ela tem uma granulação fina, e você fazendo em volta do ângulo cavo superficial na borda para fazer a confecção desse bisel. Aqui está usando um cortante também, pode ser feito com cortante, e dando acabamento também para tirar os esmaltes sem suporte dentinário. Então aqui, ó, tá mostrando a inclinação para fazer todo o contorno do ângulo cavo superficial e fazer a confecção desse bisel. Já e o acesso palatino? Ele tem os mesmos critérios do preparo pelo acesso vestibular. Só que eu vou ter que me atentar à minha posição de trabalho. São usadas as mesmas brocas, as mesmas exigências para se fazer, só que eu tenho o quê? Uma dificuldade maior de visualização. Então, eu tenho que preocupar com a minha postura. Eu não vou ficar inclinando a minha cabeça para olhar lá dentro da boca do paciente, não. Eu vou ter que usar a minha visão indireta. Eu vou ter que procurar uma posição de que eu trabalhe que me facilite essa visualização. Normalmente é uma visualização, uma posição em que eu fico atrás da cabeça do paciente, que a gente fala de posição de 12 horas, de meio-dia. Ou eu peço o paciente para ficar com a cabeça um pouco inclinada, igual está o desenho desse manequim, ó, para eu ter uma visão melhor. Quem vai inclinar a cabeça, quem vai ou levantar o pescoço mais vai ser o meu paciente. Ele está ali meia hora, 50 minutos, 1 hora. Eu vou trabalhar o dia inteiro, então eu tenho que preocupar com a minha postura no meu mocho, tá bom? Então a gente vai aprender, vocês vão ver que nós vamos treinar isso muito no laboratório, para fazer o acesso palatino, que é o que eu mais quero, porque eu não vou interferir na estética. Eu vou usar muito a minha visão indireta. Eu vou aprender a trabalhar olhando pelo espelho. Eu vou me posicionar atrás da cabeça do paciente e vou olhar através da imagem refletida no meu espelho para me direcionar. Ok? Então, o principal que a gente tem que se preocupar ao fazer o preparo pelo acesso palatino é a minha postura, a minha posição de trabalho. Ela tem que ser a mais ideal possível para me dar garantia de que eu estou tendo uma boa visibilidade,
mas ela tem que ser também algo ergonômico, que proteja a minha postura de trabalho, o meu pescoço, a minha coluna, para não sair no dia toda cansada, toda torta, sendo que eu vou fazer isso repetidas vezes no dia. Beleza? Então, acesso palatino, as mesmas brocas que vocês vão usar. Vamos trabalhar com cuidado para não romper a vestibular, porque eu vi que ela não está atingida pela cárie. E vou trabalhar com o meu espelho. Olha aqui, ó, veio o acesso pela palatina. E olha como que você vê claramente que a vestibular ficou preservada. Essas cáries, gente, normalmente a gente vê por radiografias, bite wings, tá bom? Ou o paciente chega queixando que quando come doce, tá doendo, quando toma água gelada, quando passa fio dental desfia. Então é importante um bom exame complementar radiográfico para a gente ver essas cavidades classe 3. Sempre protegendo o dente vizinho, gente. Ó, aqui colocou até uma cunha para firmar bem a matriz, para ela não soltar durante o preparo. A cárie sempre removida com baixa rotação. Então, a alta é só para me dar acesso. E aí nós vamos fazer isso tudo no laboratório. Tá joia? No laboratório nós vamos ter aula de preparo estritamente proximal, uma outra aula com ele acesso por vestibular e pelo acesso por palatino. Tá joia? Então, estamos aqui concluindo o nosso conteúdo do nosso cronograma desse semestre teórico. Tá joia? Agora a gente vai ficar só mesmo com as partes avaliativas para terminarmos. Agora, o conteúdo do nosso plano de ensino, ele já foi todo concluído. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou às ordens, é só chamar. Fiquem com Deus. Um beijão.